Hoje é dia 26 de março de 2020, são 12h26 da manhã, mas boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo da hora que vocês vão ver essa aula. Falo de Santa Isabel, Campina, Espírito Santo. Bom, hoje eu começo a primeira aula, os primeiros slides. Esses slides estão devidamente numerados, serão 104 slides que serão encaminhados para vocês, tá? Infelizmente eu não tenho condições de colocar os slides por detrás de mim, eu não tenho projetor de slide, então vocês vão ter que acompanhar pela numeração dos slides, que eu vou falando em que número está, e vocês vão acompanhando com os slides nos seus computadores em duas telas, uma tela aberta no YouTube, com o link do YouTube, e outra tela com seus slides para acompanhar a aula. Vai ter que ser um método ainda meio artesanal, porque eu não sou um técnico em mídias e edição de mídias. Mas acredito que vai atender, né? Serão 104 slides e eu hoje estou falando do item 1 do programa, o primeiro item do programa, que essa vai ser a parte 1. Esse item 1 será subdividido provavelmente em várias partes. Por quê? Porque as aulas não podem ultrapassar a 20 minutos, porque senão eu não consigo o YouTube gratuito, teria que pagar. Por isso que cada vezes item do nosso programa terá que ser subdividido, cada capítulo, o 1, por exemplo, em várias partes. E eu vou avisando isso, estamos na parte 1, né? E serão 104 slides e corresponde à utilização de resíduos e subprodutos com materiais de construção. Eu preciso dar uma visão a vocês, né, dessa primeira questão importante, que é a utilização de resíduos e subprodutos industriais. O primeiro slide aí que vocês vão ver, né, eu gosto sempre de mostrar, está em inglês aí esse primeiro slide, eu tenho a galáxia Via Láctea, e diz, todo o tempo que você estiver trabalhando e falando sobre política, religião, dinheiro, ou vida em geral, eu gostaria que você apenas lembrasse que você está no braço de Perseus, da nossa galáxia Via Láctea, que é apenas uma das galáxias. Então, é preciso que todos nós estejamos conscientes de que somos poeira cósmica e insignificantes. Portanto, somos muito vulneráveis e muito limitados, inclusive no nosso raciocínio e tudo isso. Mas a ciência fica tentando explicar tudo que está à sua volta, a ciência, né? E aí você vê o logotipo do nosso grupo, né? O nosso grupo é o LCA UFES, o Research Team of Sustainability in Construction, é o nosso grupo de pesquisa em sustentabilidade e construção, envolvendo vários sistemas de produção. Também gostaria de pedir que eu mandei um link do Facebook para vocês, no e-mail de vocês, sobre uma aula de um professor francês falando do que é uma aula. Quem tiver Facebook poderá assistir. Acredito que quem não tem Facebook, não tiver ligado a Facebook, não poderá abrir aquele link. E esse professor francês, ele fala do que é uma aula e o que ele fala é exatamente o que eu penso. Está falando em francês, mas traduzido em legenda para português. Então é preciso que vocês saberem que é o que eu acredito com 35 anos, 38 anos de serviço, de magistério e 35 de pesquisa. Então, o slide 1 mostra isso. Essa galáxia em que nós temos aí a Terra inserida e que nós estamos preocupados aí com meio ambiente que tem a ver com tudo.
né, com impacto ambiental, que teria que estar acima da economia, teria que estar acima de dinheiro. Então o nosso foco deveria ser o nosso ecossistema e a nossa vida. Esse deveria ser nosso foco e é o que eu acredito. Aí eu coloco o grupo de pesquisa no segundo slide, grupo de pesquisa de sustentabilidade no ambiente construído e sistemas de produção, está aí o logotipo. Seria importante que todos os meus alunos usarem esse logotipo para qualquer trabalho, né? Tem uma frase aqui que eu acredito muito nela também, que está em espanhol, que é: creio que há que ensinar legando sempre ao límite del conhecimento. Há que ensinar ilusionando, dizendo a la gente que as coisas não estão hechas e que as coisas estão por hacer. Então, eu diria que todas as coisas estão por hacer, né? Então, em geral, professores às vezes ensinam coisas como se fossem definitivas e na verdade não existe nada definitivo. Nós usamos modelos de explicação de fenômenos naturais ou criamos modelos sociais que não são definitivos para explicar. Um modelo é um modelo. O modelo apenas tenta se aproximar da realidade, mas não é a realidade. A realidade não existe. O que nós conseguimos é modelar a realidade em todos os nossos cálculos e nossas deduções, né? Isso é o que acontece. No slide 3, né, você vê aí, no slide 3, a Terra, o slide 4, né, tá numerado aqui como... Deixa eu ver. Não. No slide perdão. Um momento. Então, no slide 4, você vê que quando você for jogar fora algo, você vê aí o planeta Terra, essa palavra fora não existe, né? Jogar fora não existe. Então, nós vamos ter que repensar, né, esse jogar fora nosso, né? Nós temos que reciclar, reusar, reciclar tudo quanto for possível. No slide 5 você vê aí o nome do título do capítulo, vê aí a Universidade Federal da Bahia também, porque eu dei vários cursos na Bahia como professor visitante, e vê a Terra pegando fogo. Bom, de certa maneira a Terra já está pegando fogo há muito tempo e agora com o coronavírus mais ainda nos atacando. Aí você vê no slide 6 a gente colocando lixo, né, dentro da Terra. Colocando lixo simplesmente dentro da Terra. É o que a gente tem feito com nossos sistemas de produção, com nosso modus vivendi, com os nossos sistemas políticos, sistemas econômicos, com nossos dogmas de vida. Enfatizo sempre que o nosso dogma de vida tem sido, por anos e anos, não o foco humano, ser humano, ou o ecossistema. O foco nosso é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso tem pessoas que têm 40 pares de sapato, eu não sei para que se bastaria um par de sapato para sair e outro para passear, para ir para a missa, como eu costumo brincar, e outro para trabalhar. E quando gastasse, comprasse ou adquirisse ou conseguisse outro. Bom, existe umas perguntas muito interessantes de Buda, né? Siddhartha Gautama, né? Eu acho que vem muito a propósito com o nosso curso, né? O que farão com as velhas roupas? Esse é o slide 7, né? Faremos lençóis com elas. O que farão com os velhos lençóis? Faremos fronhas. O que farão com as velhas fronhas? Faremos tapetes com elas. E o que farão com os velhos tapetes? Usá-los como toalha de pés. E o que farão com as velhas toalhas de pés? Vamos usá-los como pano de chão. E o que farão com os velhos panos de chão?
Sua Alteza, nós os cortaremos em pedaços e os misturá-lo-emos com barro e usaremos esta massa para rebocar as paredes da casa. Devemos usar com cuidado e proveitosamente todo artigo que nos foi confiado, pois ele não é nosso e nos foi confiado apenas temporariamente enquanto vivemos nesse mundo. Então, é interessante falar de fibras têxteis aí do ponto de vista da engenharia, né? Que a gente pode misturar com barro, com argamassas e, inclusive, aumentar a tenacidade, né, desses materiais, que o João de Barro faz isso nas casas do João de Barro, aquele pássaro. Os egípcios colocavam palha de trigo, né, nos tijolos para, evidentemente, melhorar a tenacidade, a resistência à flexão e a capacidade de absorver energia deformacional, né? Então, de certa maneira, nós podemos estar sempre reciclando todas essas coisas, né? Então é muito interessante, porque é uma coisa de Buda que tem mais de 3.000 anos, né? Slide 8, alguns pensamentos e frases, né, contidos no livro de Schneider, de King Schneider, que é a primeira revolução global, que seria um informe do Conselho ao Clube de Roma, né? Então fala: El tiempo vuela, nossas vidas se acabam. Isso é o slide 8. E, sin embargo, somos incapazes de vencer nossa insaciável ânsia por adquirir mais e mais posses mundanas. Um filósofo e santo hindu do século VIII. Outra frase interessante também, de Atharva Veda, o hino à la Tierra, de 3.000 a.C., né? Que todo quanto arranco de ti, terra, que volte a exercer, a crescer rapidamente. Ó purificadora, não fira eu os teus pontos vitais, nem o teu coração. Então você vê alguém há 3.000 a.C. preocupado em agredir, né, o ecossistema. Não me pergunte como ele conseguiu ficar preocupado com isso, com aquela população daquela época. Em todo sistema complexo, outra frase interessante, que essa é a primeira lei de Forrester, em todo sistema complexo, esse é o slide 9, tem que falar sempre o número dos slides, né, para facilitar vocês, o ataque, por mais inteligente que pareça, a um só elemento ou sintoma conduz geralmente a uma deterioração do sistema como um todo. Quer dizer, um ataque a uma parte do sistema ataca o sistema como um todo. Isso vem da teoria geral de sistemas, que foi criada por Ludwig von Bertalanffy na década de 50, dentro do âmbito da biologia, e que, de certa maneira, o que a gente diz é que o sistema ele é maior do que a soma das partes, né? O sistema ele é maior do que a soma, ele não é a soma das partes, né? Você, por exemplo, não é cabeça, tronco e membro só, porque todos os seus amigos são cabeça, tronco e membro. Mas se eu chamar uma pessoa, por exemplo, de idiota, isso está um pouco maior do que cabeça, tronco e membro. Eu estou criando um atributo para esse sistema que é diferente da soma das partes. Ou se eu disser que você é inteligente, é a mesma coisa. E se eu disser que uma bicicleta é composta de várias partes, as partes não são a bicicleta. A bicicleta é o todo, mas as partes não são a bicicleta. A molécula de H2O, de água, ele tem os elementos hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. O hidrogênio tem suas propriedades, o oxigênio tem suas propriedades, mas quando eles se juntam em forma de molécula, a propriedade é completamente diferente, o aspecto completamente diferente. Então essa é a noção de teoria de sistemas, que tem tudo a ver com o meio ambiente, porque o meio ambiente é um sistema, ele é maior que a soma das partes.
Qualquer parte que você toca mexe na outra. E muitas vezes você não sabe nem como mexe na outra ainda, né? Não sabe como que se relaciona, né? Outra coisa também é que o mundo atual, todas as curvas, essa é muito importante, são exponenciais. As curvas exponenciais, né, no mundo atual, todas as curvas são exponenciais. As curvas exponenciais, só na matemática, elas crescem até o infinito. Só na matemática, né? Isso é um slide 9. Na vida real, ou elas caem, essas curvas, catastroficamente, ou se saturam suavemente. Nosso dever, né, como seres racionais, é dirigir nossos esforços até uma suave saturação dessa curva, ainda que o planeta, a um que se pense, se coloque novos e muito difíceis problemas. Denis Gabor, do Prêmio Nobel, inventor da holografia. E você vê essas curvas aí no slide 10, onde a exponencial na natureza não existe. Aí você vê um gráfico aí de temperaturas que, por exemplo, aumenta a temperatura, mas como o sistema não é fechado, não é adiabático, ele cai quando atinge um determinado pico devido a uma reação exotérmica, uma reação de liberação de calor, por exemplo, e depois começa a cair para entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente. E depois você vê a curva desejável. Qual seria a curva desejável? A curva desejável é da evolução de algum fenômeno físico, né? E que a partir de um determinado momento ela atinge um nível de saturação. Quer dizer, não vamos consumir recursos da Terra, né, além dessa saturação. Por exemplo, a evolução da resistência do concreto e do próprio módulo de elasticidade do concreto tem essa conformação. Ainda que em tempo infinito ela nunca atinge o máximo, mas ela fica assíntota a um determinado valor, por exemplo. Então, digo, saturam suavemente. Nosso dever como seres racionais é dirigir nossos esforços até uma suave saturação, né? Ainda que esse planeta, né, nesse planeta a gente tenha que pensar em novos e muito difíceis problemas. Então esse é o nosso slide 10 que nós estamos falando, né? Bom, e no slide 11 é uma frase de Robert Redford, um grande ator, na conferência sobre o câmbio climático mundial, em Utah, em 1989. Sempre consideramos o clima como um ato de Deus. Se precisa uma enorme modificação na nossa concepção do mundo e do lugar que ocupamos nele para compreender que entramos em uma era em que somos realmente responsáveis do controle dos parâmetros climáticos. Finalmente, depois de muitos anos de erros, começamos a reconhecer que uma continuada prosperidade econômica se acha ligada à tensão ecológica. Então, cuidar do planeta acaba sendo rentável. Robert Redford. Assista um filme com ele, Out of Africa, né? Vocês vão gostar muito desse filme, né? Vão gostar. Out of Africa, tem no Netflix. É um bom filme, vale a pena. Ele e Meryl Streep, é espetacular o filme, vocês vão gostar. E uma trilha sonora espetacular, né, de John Barry. Bom, e de acordo então com a doutrina hindu, o deus Shiva pertence a uma trindade chamada Trimurti, formada por Brahma, o deus da criação, Vishnu, o deus da preservação, e Shiva, com o deus da destruição e regeneração. Isso será produto da nossa próxima parte desse capítulo 1, porque já estamos em 19 minutos e 27 segundos e eu não posso ultrapassar. Muito obrigado pela atenção. Paramos no slide 12, 13. Ok? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abração fraterno e força.